Bem, olá, quem não me conhece, eu me chamo Robledo e eu fiz um canal a fim de abordar assuntos que fossem ajudar as pessoas e como sempre existe dúvidas em relação à academia, como você deve prosseguir, então eu fiz vários vídeos anteriores para ajudar. E venho novamente com mais um vídeo para fazer. Eu irei falar sobre, hoje, irei falar sobre como você deve fazer, se preparar para uma prova de proficiência em inglês na academia. Aí eu preparei algumas dicas aqui, estão aqui. E isso possivelmente ajudaria muita gente. Eu apliquei isso para mim e me ajudou bastante. Bem, sem muita enrolação, vamos começar o vídeo. Então, como eu disse, o vídeo basicamente falará sobre como você deve se preparar para o inglês de proficiência em mestrado ou doutorado. Assim, uma primeira dica, logo de cara, para a prova de inglês é que você deve procurar provas anteriores, para você saber mais ou menos como é o nível da prova, como é a prova, como é o texto. O texto vai ser muito importante para ti, para que você enriqueça seu vocabulário e você veja mais ou menos qual é o nível de cobrança, de interpretação de texto da sua prova. Isso é importante você saber anteriormente. A segunda dica que eu usei e é muito boa é você que está se preparando para o mestrado e doutorado. Obviamente, na sua área existem revistas, artigos e textos em inglês ou em espanhol, tanto faz, da sua área. Então, eu recomendo o quê? Que você pegue esses textos, os artigos, e você imprima e que você comece a lê-los. Ler eles. Você pode ter a ajuda de um tradutor de celular mesmo, aqueles programas de tradução, certo, de língua inglesa ou língua espanhol, de tradução de idioma. E você lê o texto, o que você entender, você vai lendo, tal. Você grifa, você marca as partes que você considera importante do texto, para que isso você absorva, inclusive, porque o conteúdo é da sua área, né? E as palavras que você não sabe, você anota do lado assim, né, faz um vocabulário e bota a tradução de acordo com a interpretação do seu texto. Isso é muito bom porque, além de você estar adquirindo um conhecimento dentro da sua área, você não está perdendo tempo, você ao mesmo tempo está tendo um maior contato com a língua inglesa. Então, eu recomendo que a partir desse momento, a partir do momento que você deseja ter uma certa fluência em língua inglesa, que você dê preferência a artigos e revistas da sua área na língua alvo. No caso, eu estou falando mais do inglês aqui. Então, mais voltados à língua inglesa, né? Assim você vai melhorando, vai aumentando seu vocabulário. Logo, sua interpretação de texto também. Uma coisa também que é muito importante, que já é a terceira dica. A terceira dica, já que você já está lendo artigos, textos da sua área em inglês ou da língua alvo, você dê preferência também para sites ou aquelas páginas que inclusive são citadas no Facebook que estão em língua inglesa. Você fazendo isso, você, no momento lá de descontração, lá no Facebook, você pode ler um texto besta, ou uma página da área que você curte, astronomia,
ou ciências naturais, ou áreas humanas, área, área humana, e aí você pode ler esses outros textos. Então, além de você profissionalmente, né, academicamente, estar lendo algo, né, que irá acrescentar, né, no seu conhecimento na língua estrangeira, você botando isso no seu cotidiano, no seu Facebook, por exemplo, vendo um texto interessante em inglês que você possa ler, aí melhor ainda, porque é uma outra forma de aprendizado, porque é uma outra linguagem que vai ser aplicada naquele outro texto. Então, é uma outra fonte de aprendizagem da língua inglesa. Uma coisa também que eu fiz para poder aumentar o nível de inglês foi começar a adicionar aleatoriamente pessoas no Facebook que são de países estrangeiros que falam a língua inglesa. Eu adicionei eles, aí aceitaram, e aí eu fui puxando papo, falando, fiz até amizade, né? E isso melhora muito a sua performance em inglês, porque de acordo com você vai adquirindo amizade com a pessoa, você vai falando sobre diversos assuntos. E então vai exigir que você tenha um certo conhecimento em inglês. Não se preocupe, é uma preocupação de todos que, assim, de ter medo de conversar com a pessoa e você fale errado. Geralmente as pessoas de outros países que têm domínio da língua inglesa, eles não assim caçoam, não tiram com você porque você não sabe inglês. Eu acho que eles consideram que isso, inclusive, como uma coisa até louvável, já que você está forçando a aprender uma outra língua e tentando se comunicar com ela. Então, a pessoa vai totalmente lhe compreender. Eu acho que não vão nem lhe corrigir, vão até aceitar você falando um pouco errado e tal. Não vão assim lhe consertar toda hora, ou então achar que são superiores, alguma coisa assim. Isso daí é besteira. Eu acho que você tem que tentar mesmo, tentar uma comunicação, forçar uma comunicação. Obviamente que às vezes você não vai entender o que ela vai falar para você, e também talvez ela não entenda muito bem o que você vai falar, né, e tal, já que você está treinando sua fluência e tal. Então o que acontece? Acontece que você vai usar aquele dicionário que eu falei, é um dicionário de celular, é um aplicativo, né, você tem que ter ele no seu celular, e qualquer coisa você faça a tradução, tanto de português para inglês, como de inglês para tanto de português para inglês, como de inglês para português. Não tem problema. Isso vai fazer parte, fazer o dicionário em aplicativo, ele vai fazer parte do processo inteiro, desde a leitura das provas anteriores da instituição que você escolheu, desde os textos que você vão ler da área de vocês, desde outros textos que vocês vão encontrar, né, outros artigos aí de internet, e bem como também na conversação. Você vai utilizar também o aplicativo de tradução, isso não tem problema nenhum, isso vai até melhorar para ti, porque você vai inserir maior vocabulário na hora que você está conversando com a pessoa. Essa quarta dica que eu falei, que era para adicionar pessoas de língua estrangeira em inglesa, é muito importante. Eu acho muito importante, porque além de você estar fazendo uma amizade, sei lá, alguma coisa desse tipo, é muito bom, porque ao mesmo tempo você vai estar treinando cotidianamente, assim, então com uma certa frequência, aumentar a frequência de contato, porque a pessoa não sabe falar português, então você vai ser obrigado a falar inglês. Então isso daí vai ser muito bom para você. Outra dica que eu vi, a quinta dica e a última dica do vídeo, ainda bem, que é muito importante. Eu vejo em outros vídeos que falam, aquelas pessoas que querem ter uma certa fluência em língua inglesa, eles falam muito que para mudar seu cotidiano
converter todo o seu cotidiano para a língua alvo, no caso em inglês agora, aqui que eu estou falando. Mudar tudo para inglês. Como? Configuração de celular, né? As séries, você dá preferência para assistir séries em inglês. Na primeira fase você vai colocando, no caso, legendado, com a legenda em português, e escutando, até porque é importante você saber a pronúncia da palavra e tal. E depois você vai converter aquela legenda em uma legenda em inglês, escrita em inglês, para você saber a grafia, a pessoa falando, e saber a grafia da palavra. Porque às vezes você sabe falar, pronunciar, mas não sabe, por exemplo, o que eu posso dizer? Você não sabe escrever a palavra. E isso é ruim, porque quando você for conversar, você vai precisar saber escrever aquela palavra. Bem, como eu estava falando, então você deve converter toda a sua vida cotidiana o máximo possível para a língua alvo, a língua inglesa. Séries, canais de televisão, configuração de celular, configuração de computador, tudo isso você converte para a língua inglesa, que irá forçar você entender mais o inglês. Então é isso. Foram 5 dicas que eu dei aqui, como você deve melhorar, né, a aprendizagem da língua inglesa, né, ou outras línguas. Essas dicas podem ser aplicadas para outras línguas também, mas o inglês, né, como é principal, né, por aí que a gente tem visto, então por isso que eu tenho falado mais sobre o inglês. Então, isso, gente. Qualquer dúvida vocês coloquem no comentário, entendeu? Eu estou aqui para ajudar. Desculpe qualquer coisa e tal, porque eu não sou muito bom com vídeos, então é isso. Mas eu estou aqui para ajudar, e qualquer dúvida vocês põem nos comentários e tal. Tudo bem? Falou então. Obrigado.